Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A fidelidade nos coloca na condição de sermos reconhecidos pelo Senhor como servos que se comportam de forma fidedigna em todas as situações vividas perante o Senhor, diante de si mesmo e do próximo. Deus é fiel e, por ter esta virtude, devemos ter a capacidade de ser fiel a Deus pela ação do Espírito Santo, ou seja, viver Cristo, pois quem segue a Cristo anda em fidelidade. Ser fiel a Deus é uma questão de escolha. Nesta presente lição, vamos identificar os elementos do ciclo de Juízes nos êxitos e fracassos de Israel. No ponto número 1 da lição. No ponto número 2, veremos o ciclo de Juízes aplicado no capítulo 2 de Juízes. E finalizando então o nosso estudo, vamos compreender que quem segue a Cristo anda em fidelidade. Item número 1 da lição, os elementos do ciclo de Juízes nos êxitos e fracassos de Israel. O livro de Juízes está permeado de um ciclo que se repete na tríade pecado, juízo e restauração. Isto depois das vitórias nas batalhas militares da conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Então nós temos aí a tríade: o povo pecava, recebia um justo juízo, que era a punição, aí o povo se arrependia, elevava um clamor a Deus e Deus dava então livramento. Este é o ciclo que ocorre no livro de Juízes. Neste ciclo de Juízes, o pecado se caracteriza pela infidelidade do povo israelita ao Senhor, que repetidamente entrava em rebelião contra Deus, praticando a desobediência aos preceitos divinos e às ordenanças do Senhor, especialmente na prática da idolatria, colocando algo ou alguém em lugar de Deus na prestação da adoração. O juízo divino neste ciclo de Juízes se caracteriza por uma sentença aplicada pelo Senhor aos israelitas, fruto do caos espiritual e da desobediência estabelecida. E Deus, sendo justo, a justiça divina era aplicada em toda e qualquer transgressão da lei de Deus. Em Juízes, o povo de Israel sempre era penalizado sob a permissão do Senhor. E esta penalização era pela opressão dos povos cananeus, que os israelitas permitiram eles conviver concomitantemente na terra que Deus havia lhes concedido, contrariando então a ordenança divina de retirá-los integralmente da terra prometida, melhor dizendo. Deus, ele é misericordioso, e a partir de um sincero arrependimento e clamor do seu povo, pela aplicação da misericórdia divina a seu favor, o Senhor levantava um líder, ou seja, um juiz, para salvá-los da opressão dos povos cananeus, pois ao se abrir ou se absterem, melhor dizendo, de expulsar da terra em sua totalidade estes povos, e ao contrário, vivendo com eles na terra que Deus havia lhes dado, inclusive
adorando os falsos deuses deles, o Senhor se entristecia em seu coração, mas pela misericórdia de Deus, face ao forte clamor dos israelitas, o Senhor promovia a salvação, consolidando então o livramento e a restauração do povo israelita da situação de opressão. Este ciclo, pecado, rebelião contra Deus, juízo, sentença divina aplicada e restauração, clamor e salvação, se tornou um estigma vicioso na historicidade dos israelitas no período de Juízes até o estabelecimento da monarquia em Israel com a unção e posse de Saul, o primeiro rei dos israelitas. No ponto número 2 da lição, vamos então agora falar sobre o ciclo de Juízes aplicado no capítulo 2 do livro de Juízes. E, nesse sentido, vamos fazer uma exegese do texto base da lição. O anjo do Senhor, sendo o próprio Deus em pessoa, fala com os israelitas na região de Boquim, próxima à cidade de Gilgal, dizendo-lhes que os livrara do cativeiro do Egito e que, sob a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, respaldado por uma aliança perpétua, os trouxe para a terra prometida. Então, nesse sentido, o primeiro ponto na exegese desse capítulo 2 de Juízes é a desobediência dos israelitas ao Senhor, face à ordenança estabelecida pelo Senhor aos israelitas para que não fizessem alianças com o povo da terra prometida, no caso, os cananeus, e que eles pusessem abaixo todos os altares dos falsos deuses cananeus. Eles não obedeceram às ordenanças do Senhor. Então Deus disse-lhes: eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. Ouvindo o povo de Israel estas palavras do Senhor, o povo ergueu a sua voz e chorou, e ali, na região de Boquim, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Isto está escrito no livro de Juízes, capítulo 2, versículos 1 ao 5. E eu peço encarecidamente aos alunos e às alunas que leiam todo o capítulo 2 do livro de Juízes para um melhor entendimento desta exegese do capítulo 2. No ponto número 2, na aplicação desse ciclo de juízes, nós temos então uma geração que não conhecia a Deus. Josué dividiu a terra conquistada entre as tribos de Israel e cada uma delas tomou posse da terra de sua herdade. E serviram então ao Senhor nos dias de Josué, vendo as grandes obras realizadas pelo Senhor em favor de Israel. Josué faleceu então com 110 anos de idade e foi sepultado em Timnat-Heres, no monte Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E assim surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não testemunharam as grandes obras realizadas pelo Senhor em favor de Israel, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo e adorando os Baalins, representação de pequenas esculturas do falso deus Baal, supostamente responsável pela chuva, fertilidade e agricultura. Isto está escrito em Juízes, capítulo 2, versículos 6 ao 11. No terceiro ponto desta exegese, nós temos a infidelidade e idolatria do povo de Deus. O povo israelita abandonou ao Senhor, adorando os falsos deuses cananeus, servindo a Baal e a Astarote, deusa da fertilidade, amor e guerra, e isto
suscitou então o juízo do Senhor, entregando nas mãos dos inimigos cananeus, ficando eles aflitos e angustiados sob a escravidão dos povos pagãos. Juízes capítulo 2, versículos 12 ao 15, fala desta infidelidade e idolatria do povo de Deus. No quarto ponto desta exegese do capítulo 2 do livro de Juízes, nós temos a misericórdia do Senhor para com seu povo. Pela misericórdia do Senhor, juízes no meio de Israel foram levantados para os livrar do domínio dos povos cananeus que os expoliavam. Porém, mesmo assim, não deram ouvido aos juízes levantados pelo Senhor e continuaram pecando contra Deus na prática da idolatria. Assim, se sucedeu o ciclo de juízes, pecado, juízo e restauração por longos anos, e o Senhor permitiu que os povos cananeus vivessem concomitantemente na terra prometida com os israelitas para prová-los se guardariam ou não o caminho do Senhor para nele andar como guardaram os seus pais. Isto está escrito em Juízes, capítulo 2, versículos 16 ao 23. E assim terminamos esta exegese do capítulo 2 do livro de Juízes. No ponto número 3 da lição, quem segue a Cristo anda em fidelidade. Fidelidade é a plena devoção a uma causa ou a uma pessoa. Deus é fiel a nós e de forma verdadeiramente recíproca devemos ser fiéis a Deus e ao Evangelho de Cristo. Logo, a fidelidade a Deus para nós sempre será uma questão de escolha. Vamos agora neste ponto da lição, ponto número 3, conhecer a essência da fidelidade a Deus, a saber, primeiro, vamos definir o que é fidelidade. A fidelidade, como fruto do Espírito Santo, é a virtude de uma pessoa em ser confiável, considerando que as suas promessas e palavras proferidas são confirmadas pelos seus atos na sua relação com Deus e com o próximo, sendo intrínseco ao seu caráter moral, a honestidade, a sinceridade, a lealdade e a integridade. E nesse sentido, em Mateus capítulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, fala exatamente da fidelidade como um dom do Espírito Santo. A natureza da fidelidade. Uma pessoa demonstra sua fidelidade a Deus quando ela crê que Jesus é o Salvador e Senhor e confia plenamente sua vida aos cuidados, obediência e dependência de Deus. Logo, a fidelidade de uma pessoa em relação a Deus é o resultado da prática de uma fé sobrenatural, considerando que, do ponto de vista espiritual, só é fiel quem tem fé sobrenatural em Deus. E neste sentido, as virtudes de uma pessoa fiel a Deus é quando ela serve a Deus, ou seja, é um modo de servir a Deus, primeiro, com dedicação e integridade. O nosso Senhor é Cristo e por ele devemos nos dedicar à causa cristã, proclamando o Evangelho de Cristo, suportando com resiliência os sofrimentos inerentes a uma guerra, porém, nada comparável aos sofrimentos que Jesus enfrentou por nós. Devemos amar a Deus com integridade, sempre agradando ao nosso Senhor Cristo Jesus, sem nos envolvermos com a vida pecaminosa deste mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O segundo ponto é servir a Deus com resiliência espiritual. Quando nos deparamos com o dia da provação, o dia da tentação, o dia da crise, o dia do aperto, o dia da tempestade, o dia da doença, o dia da morte ou ao dia de uma tragédia, temos que estar preparados para uma capacidade
de resistência espiritual indestrutível para enfrentar estes problemas. É indispensável que recorramos a Deus para o enfrentamento da plenitude das adversidades. É preciso que tenhamos o mesmo propósito de vida do apóstolo Paulo, ou seja, o nosso viver é Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Temos que também servir a Deus com abnegação, seriedade, capacitação continuada. Para uma plena vida piedosa cristã é necessária abnegação, ou seja, renúncia à nossa própria vontade, sacrificando voluntariamente os nossos próprios desejos em favor do Evangelho de Cristo. E para isso, em nosso chamado, precisamos com seriedade viver em Cristo, isto é, viver verdadeiramente em Cristo, em capacitação continuada por meio da oração, jejum, conhecimento e obediência da palavra de Deus para realizar a obra do Senhor. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E por último, servir a Deus com diligência e confiança. O cristão deve ter em seu ser o desejo de evangelizar, de levar as boas novas que recebeu para outras pessoas. Ou seja, o desejo de propagar o evangelho de Cristo, a salvação aos quatro cantos do mundo. E para isto, confiando em Deus, deve ser diligente, ou seja, esforçado. Deve realizar a obra do Senhor de forma ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa, não medindo então esforços em todas as oportunidades possíveis de plantar a semente espiritual para colher vidas transformadas, restauradas pelo Espírito Santo e também ser abençoado em tudo pelo Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição identificamos que o ciclo de Juízes tem como elementos o pecado, a rebelião contra Deus, o juízo, sentença divina aplicada aos israelitas e a restauração, clamor e salvação. Em uma breve exegese do capítulo 2 de Juízes, vimos a aplicação do ciclo de Juízes com todos os seus elementos e, por fim, compreendemos que a fidelidade é uma questão de escolha ratificada em uma vida piedosa cristã, vivida com dedicação, resiliência, integridade, abnegação, seriedade, capacitação continuada, diligência e confiança em nossa relação com o Senhor, pois quem segue a Cristo anda em fidelidade. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 3, Clamor e Libertação, a liderança de Otiniel. Vamos, então, encerrar a nossa lição de hoje. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.